alegria, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos os telespectadoras e telespectadores neste momento, quando estamos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, levando a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, a todos que neste momento estão em sintonia conosco, como acontece sempre, nas terças e quintas-feiras, das 2h30 às 3h, nesse momento de oração, de reflexão, de comunicações, de retirando, quem sabe, algumas dúvidas, e especialmente trazendo alguns esclarecimentos, conforme ainda na terça-feira passada, entre tantas coisas, falamos exatamente de São João Batista. É bom sempre distinguirmos entre São João Batista e São João Evangelista. São João Evangelista foi o apóstolo mais jovem de Cristo Jesus. São João Evangelista foi aquele apóstolo que esteve ao lado de Nossa Senhora, Mãe do Cristo e nossa mãe, quando Jesus Cristo estava lá no alto da cruz, no meio de dois criminosos, no meio de dois que eram considerados grandes pecadores, São Dimas, cujo nome se encontra na Sagrada Escritura, e Gestas. Gestas, a gente sabe o nome dele, não está na Bíblia, mas por outros livros da época da morte de Cristo. A grande diferença entre os dois. E isso acontece hoje em dia em todos os países do mundo, talvez até na nossa cidade. Pode até acontecer membros da própria família. E qual é essa diferença? Veja bem, Dimas, grande pecador, grande criminoso, ele lá no sofrimento, no alto da cruz, o que ele disse para Cristo Jesus? Abra sua Bíblia e você encontrará também. Mestre Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, quando estiver no céu. O arrependimento completo deste Dimas, ali, oferecendo os seus sofrimentos, suas dores, o seu perdão, pedindo perdão a Cristo Jesus. Lembra-te de mim quando estiveres no reino dos céus. E o que é que Cristo Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Cristo Jesus não pôde estender a sua mão como sacerdotes, os ministros de Deus, estende a mão para o pecador arrependido e diz: eu te absolvo de teus pecados, de tuas faltas, de tudo, tu estás arrependido.
eu te absolvo de todos os teus pecados e traça sobre o penitente o sinal da cruz. Mas Cristo Jesus estava lá com a mão estendida, com a mão pregada pelos cravos, não podia estender a mão, mas o coração é que vale mais, e disse, eu te perdoo de todos os teus pecados. Ao passo que o outro gestas, blasfemando contra Cristo Jesus, dizendo, retira-nos desta cruz, o sofrimento é muito grande, desce da cruz se és o Filho de Deus. Claro que Cristo continuou sempre sendo o Filho de Deus, e por isso Ele trouxe a redenção para nós. Então nós vemos aqui a atitude de tantas pessoas que hoje em dia rezam, que hoje em dia louvam, que hoje em dia fazem o sacrifício, que hoje em dia se doam em favor dos seus semelhantes, que adoram o único e o verdadeiro Deus, que adoram Cristo Jesus na Sagrada Eucaristia, que rezam em louvor a Nossa Senhora, a veneram por meio do culto de hiperdulia, e tem também os seus santos e santas de devoção, que passaram por esta vida fazendo bem e já receberam a recompensa eterna, com os quais parentes nossos, por certo, vamos nos encontrar um dia na eternidade, se passarmos por esta vida como estamos fazendo, agindo sempre o bem, adorando o único e verdadeiro Deus e fazendo bem aos nossos semelhantes, como tanta gente nessas inundações, nessas enchentes, e especialmente no Rio Grande do Sul, fazendo em favor nossos semelhantes, tantas pessoas que rezando por milhares e milhares de pessoas em nossos hospitais devido a dengue, devido ao Covid-19, devido a câncer e tantas outras enfermidades, e fazendo bem em favor de todas essas pessoas, sem dúvida nenhuma, ouvirão um dia aquilo que eu já disse aqui mais de uma vez, que você poderá ler na sua Bíblia Sagrada, em Mateus, primeiro evangelista, capítulo 25, versículo 34. Cristo Jesus dizendo para todas as pessoas, está dizendo nesta hora, para quem sabe, parentes nossos, amigos nossos, conhecidos nossos ou vizinhos nossos, que estão partindo desta vida para a eternidade, e Cristo Jesus acolhendo-os e dizendo, porque tu realizaste o bem na tua vida terrena, vinde bendita de meu Pai, vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Como é bonito isso. E na sexta-feira passada, nós, dia 21, nós celebramos a festa litúrgica de um grande santo, São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, que exatamente ele, lá, filho de Roma, de uma célebre família Castiglione, ele tinha o direito de ser o rei de Roma. Mas acontece, e um moço muito inteligente, e o pai, que tem um poder econômico muito forte, os pais o educaram desde pequeno nos palácios reais, para que ele realmente fosse um verdadeiro rei.
e assim foi educado em diversos palácios, especialmente no palácio riquíssimo da Espanha. Mas a mãe dele, muito religiosa, lhe deu uma grande educação, um grande amor voltado para Cristo e Nossa Senhora, e ele então foi sendo educado com o pensamento, com o coração voltado para a eternidade. E apesar de todo o luxo, ele procurou sempre amar muito a Jesus, a Nossa Senhora, e viver na castidade e na pureza. E ele teve a inclinação para o sacerdócio, especialmente vivendo a sua vida. Ele nasceu lá na Itália em 1568 e veio a falecer no dia 21 de junho de 1591, quando faltava um ano para ser ordenado em Roma. O que é que aconteceu com ele? Quando ele tinha 15 anos, ele simplesmente renunciou ao direito de ser rei e disse para os pais: eu tenho a minha vocação, eu quero ser sacerdote. E aí então vai para Roma e dá o seu poder de ser rei para o seu irmão, para ser o rei de Roma. E ele então vai para Roma para estudar juntamente com os padres jesuítas e estudando para o sacerdócio, fazendo a faculdade de filosofia e teologia. E quando ele está na teologia, já nos últimos anos, o que é que acontece em Roma? Uma grande peste, uma grande enfermidade que está levando, e na época não havia vacina, como hoje em dia, levando milhares e milhares de moradores para a morte, para a eternidade. E o que é que faz este jovem teólogo, faltando um ano para ser ordenado padre, São Luís Gonzaga? Ele se torna enfermeiro e começa a sua dedicação em favor de todas as pessoas ali dominadas pela peste, pela essa terrível enfermidade, e aquilo que somente Deus é quem sabe, a peste também dominou Luís Gonzaga, e ele veio a falecer. E ele, sem dúvida nenhuma, está feliz na eternidade, e nós então pedimos, ele que é o padroeiro de toda a juventude, ele que viveu a pureza, a castidade, que ele olhe em favor de todos e cada um de nós, mas especialmente olhe em favor da juventude. Ele que partiu desta vida para a eternidade, no dia 21 de junho de 1591. Ele, sem dúvida nenhuma, continua a nos proteger a todos, a interceder em favor de todos e de cada um de nós. São Luís Gonzaga, olhai em favor de nós e rezemos essa bonita oração. São Luís Gonzaga, que vivestes a vossa juventude, buscando agradar a Deus e ao próximo, através de uma vida de castidade e pureza de coração. Olhai para a nossa juventude e conservai nela os sentimentos de nobreza, de alma,
que sempre animaram a vossa vida, que os jovens sempre encontrem o caminho da verdade e do bem, seguindo os apelos de Deus, vivendo com alegria a entrega de sua vocação. Sede para os jovens o modelo de seguidor de Cristo, no amor total e exclusivo em favor do reino de Cristo Jesus. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. E os santos que nós celebramos hoje: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, ainda São Cirilo de Alexandria, São Ladislau, Madalena Fontaine, Adelino, Arialdo Crescêncio. Hoje também é o Dia Nacional do Vôlei e Dia do Relojoeiro. E nós, nesse final de semana, sábado, estaremos celebrando São Pedro e São Paulo, os grandes apóstolos de Cristo Jesus, as colunas mestres, onde especialmente São Pedro, quando Cristo Jesus partiu desta vida para outra, Cristo Jesus o fez sucessor. Lemos claramente em Mateus, capítulo 16, e de São Mateus, capítulo 16, versículo 16, quando São Pedro disse para Jesus Cristo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo Jesus lhe disse: E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra, este fundamento firme, eu construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu, Pedro, tu, Papa Francisco, ligares, aprovares aqui na terra, eu ligarei, eu aprovarei no céu. Então, também esse final de semana estaremos celebrando o dia do Papa, atualmente São Francisco. Que todos nós continuemos sempre rezando pelo Papa, que precisa muito e muito da nossa oração, da nossa prece. E os telespectadores que estão em sintonia conosco, especialmente Adalgiso Brasília e Roseli Bernardes, Adriana Martins, Enio Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Isabel Medeiros, Nelci Frederico Prudêncio, Valmir Abreu, Edith Medeiros, e ainda Luiz Fernando Carvalho, e Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa, e Rômulo Bittencourt, Reinaldo Silveira e Caterine, e ainda Fernando Henrique da Silveira. Nós, durante o mês de julho, que estamos iniciando, na próxima segunda-feira, estaremos também no mês de julho, também celebrando diversas festividades em louvor do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e especialmente
celebrando também o cortejo imperial. Então, no Pântano do Sul, nos dias 5 a 7 de julho, na Capela São Pedro, festividade do Divino Espírito Santo. Na Lagoa da Conceição, os dias 11 a 14 de julho. E no Campeche, lá na Igreja Nova, bem ali, ou melhor, na comunidade São Sebastião, então no Campeche, do dia 20 a 21 de julho. Ainda em Santo Antônio de Lisboa, dia 30 de agosto a 8 de setembro. E na paróquia Santo Antônio de Lisboa e na Barra da Lagoa, de 6 a 8 de setembro, na Capela São Pedro e no Rio Vermelho, do dia 13 a 15 de setembro, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Canasvieiras, do dia 20 a 22 de setembro, na Paróquia de São Francisco de Paulo. E, então, todas essas festividades, e procuremos sempre, eu tenho dito sempre para os estudantes, para os jovens, para os adolescentes e jovens, reze ao Divino Espírito Santo, Ele é o autor das luzes. Ele, o Divino Espírito Santo, é aquele que ilumina a nossa mente para os nossos estudos, para todos os nossos negócios, para que sempre possamos seguir por esta vida pelo caminho certo, para agradarmos sempre a Deus, e quanto mais nós formos agradáveis a Deus, mais Deus nos abençoará. Por isso, nós lemos claramente na palavra de Deus, no capítulo 4, versículo 8, aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Lemos claramente na palavra sagrada. E assim, procurando sempre seguir a palavra de Deus, caminharemos sempre pelo caminho certo. E ontem nós celebramos, aliás, ontem, a missa às 19 horas na igreja, ali bem no centro de Coqueiros, na igreja Nossa Senhora do Carmo, a missa em louvor de Santo Antônio de Pádua, com a bênção dos pãezinhos. E ontem, quarta-feira, sempre nas quartas-feiras, às 4 horas da tarde, a missa em louvor a Nossa Senhora e da Cabeça. Sabemos que existem muitas pessoas que, infelizmente, como sequela de Covid-19, segundo os médicos, nos dizem, e eu já sei de diversas pessoas que passaram, infelizmente, por esta enfermidade do esquecimento e se encontram completamente sem memória. Há pessoas, que eu sei de algumas pessoas que, saindo de casa, porque estão a família sempre cuidando, mas acontece que a pessoa não quer ficar sempre em casa, e quando encontram um lugar para dar uma fugida para fora de casa, e agora não sabe voltar para a sua casa. E ali, a casa em que a polícia
também colabora gentilmente para encontrar essa pessoa, para retornar ao seu lar. Como isso é triste. Infelizmente, tem acontecido com pessoas, e às vezes, bem inteligentes. Que especialmente nós possamos sempre continuar a vivermos na amizade e na graça de Deus, e que especialmente também invoquemos os santos e santas de nossa devoção, assim, por exemplo, também a Nossa Senhora. Nós sabemos que Nossa Senhora merece o nosso culto, a nossa veneração, não a nossa adoração. Nós, católicos, adoramos somente a Trindade Santa, ou seja, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e a Santíssima Eucaristia, ou seja, adoramos a Cristo Jesus na branca e santa hóstia consagrada, porque o próprio Cristo Jesus disse que Ele está ali presente. Ele disse: quem me receber, também um dia eu o receberei na eternidade. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, viverá em mim e eu viverei nele. Então procuremos sempre ser grandes devotos da Sagrada Eucaristia e teremos sempre, sem dúvida nenhuma, a proteção. E neste final de semana, a nossa oração em favor do Papa Francisco, para que ele seja sempre bem iluminado pelo Divino Espírito Santo e nos oriente sempre pelo caminho do bem, como está acontecendo. E o Papa Francisco, como os últimos papas, sempre se voltar em favor das pessoas também necessitadas, pessoas pobres, pessoas tristes, pessoas que precisam de uma palavra de conforto. E neste momento, todos telespectadoras e telespectadores, a bênção da Trindade Santa, saúde, paz, alegria, felicidades, otimismo, quanto é importante o otimismo, e especialmente, mais ainda, a bênção da Trindade Santa e a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, e de modo especial a bênção da Trindade Santa sobre todos nós, telespectadoras e telespectadores, mas de modo especial sobre as pessoas enfermas e sobre a água, que agora abençoada nós iremos beber com muita fé e devoção, e você já percebeu quanto bem lhe fará, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Voltaremos na próxima terça-feira, das 2h30 às 3h da tarde.